Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas, cujo objetivo que temos é trazer aqueles elementos, aquelas informações, aqueles conhecimentos que possam auxiliar a todos no seu trabalho de aprimoramento, aperfeiçoamento moral e espiritual, esse trabalho de reforma íntima, enfim, nesta autoeducação. Hoje, antes de iniciarmos as nossas atividades, durante esta semana, estamos trazendo alguns comentários que gostaríamos aí de expor para vocês. O primeiro comentário que gostaríamos de fazer é agradecer a todos pela participação, agradecer aos inscritos no canal e também àqueles que têm deixado os seus likes. A todos vocês, o nosso muito obrigado e esperamos que realmente o canal esteja cumprindo com seus propósitos e objetivos, que é o de esclarecer, informar e trazer conhecimentos. Nesse sentido, vocês podem acessar no menu que fica embaixo, tem um menuzinho que fica embaixo do vídeo, o último deles é sobre. Nesse menu sobre, ali vocês podem acessar a descrição do canal Reflexões Analíticas e ver quais são seus objetivos e suas propostas. Os que tiverem alguma curiosidade, querendo se informar mais, pode fazer esse procedimento aí. O segundo ponto que gostaríamos de comentar é a questão das propagandas. Nós vimos e percebemos que alguns vídeos nossos já tem propaganda no início da reprodução dos mesmos. Nós ficamos até um pouco chateados com isso, porque a gente tem falado e esclarecido que o nosso canal não é monetizado, e não é, de fato. Mas com essas propagandas, algumas pessoas podem pensar, ué, o Carlos tem mentido? Tem parecido propagandas? Aí nós entramos em contato com o suporte do Google, que nos informou o seguinte, que isso é uma das políticas do YouTube, que é através desta forma que eles engarinham dinheiro para manter toda a estrutura que o YouTube tem. Até me deu alguns dados impressionantes. Parece que eles recebem lá por minuto, acho que 400 mil vídeos no mundo todo. É uma soma assim, por minuto. É realmente coisa assim, a estrutura para manter isso é realmente muito grande. Então, os vídeos, quando atingem um determinado limite de visualizações, aí passa a ter propaganda no início. E se eu quisesse, eu poderia me tornar parceiro do YouTube, ou seja, fazer com que meu canal se torne monetizado. Aí eu vou poder gerenciar algumas propagandas no decorrer do vídeo. Eu posso inserir propagandas, quantas eu quiser. Obviamente, quanto mais propagandas eu veicular no canal, mais eu vou ter rentabilidade. Eu vou dividir essa rentabilidade com o YouTube. E vou também poder pedir dinheiro, tem lá uns botões lá que a pessoa pode ofertar dinheiro, mas é isso aí só quando meu canal se torna parceiro do YouTube. E para que o canal se torne parceiro do YouTube, nós temos que preencher uns formulários lá e atingir uns requisitos que o YouTube pede e espera. Bom, nós não temos o objetivo de ganhar dinheiro com a nossa atividade, com a nossa proposta. A nossa proposta aqui é de esclarecer, é de informar, é de auxiliar as pessoas a mudar os seus paradigmas, os seus pontos de vista, a passar a ver a vida de uma outra forma, uma forma mais consciente, uma forma mais lúcida. Essa é a nossa proposta e os nossos objetivos. Não temos nenhuma intenção ou propósito de ganhar dinheiro. Então, isso aí não nos interessa. Infelizmente, vocês aí vão ter que aguentando, suportando essas propagandas no início da reprodução. Mas depois disso, nosso canal não tem propagandas, não apresenta propagandas. Enfim,
Uma terceira notícia que nós gostaríamos de dar para vocês é o seguinte: nós temos o propósito, e se Deus nos permitir, de trazer mais à frente, talvez este ano ainda, um estudo acerca da personalidade humana, onde nós vamos levar a efeito um estudo da personalidade de todos nós, traçando ali os perfis, as dificuldades, as deficiências, as falhas e os pontos positivos da personalidade. É realmente um estudo cirúrgico, é um estudo bem nas linhas psicanalistas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso e trazer isso aí para vocês mais à frente. E nós vamos fazer esse estudo baseado, fundamentado numa ferramenta designada ou chamada de Enneagrama, Enneagrama da personalidade. O Enneagrama da personalidade, ele traz ou apresenta um mapa da psique humana. Bom, essa aí é uma notícia para o futuro, vocês nos acompanhem, aguardem aí. E agora, em relação ao nosso estudo de hoje, do livro Nosso Lar, dos nossos irmãos André Luiz e Chico Xavier. Bem, nesse sentido, nós gostaríamos de falar com vocês, apresentar para vocês, principalmente aqueles que estão lendo o livro ou estão realizando o estudo do livro, nos acompanhando aqui, que talvez se fosse mais interessante vocês lerem primeiro o capítulo e depois, posteriormente, vir a assistir o vídeo. Talvez isso fosse mais interessante, mas fica por conta de cada um definir e concluir qual que é a melhor posição ou postura, o que considera melhor para si. Por que nós falamos isso? Porque se vocês lerem o primeiro capítulo e depois vierem a assistir o vídeo, aí vocês vão poder fazer um cotejamento, ou seja, uma comparação entre aquilo que vocês entenderam, entre aquilo que vocês perceberam ou deixaram de perceber, a partir do nosso vídeo, do nosso estudo. Então, isso é uma sugestão, fica aí para vocês. E uma quinta notícia é o seguinte: na semana que vem, na próxima semana, nós vamos ver o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, onde o André Luiz vai descrever, ele vai falar acerca do umbral, se não me engano. Mas, pelo menos no primeiro capítulo já começa a falar sobre umbral. E nós estamos pensando em fazer um estudo especial acerca do umbral, para que aqueles que não têm conhecimento, aqueles que nunca tiveram contato ou não têm nenhum assim, acesso ao conhecimento da doutrina espírita, porque no meio espírita o umbral é muito falado, é muito divulgado, tem muita informação a respeito, mas nem todos sabem o que é isso, o que significa umbral, o que representa umbral, como é que deixa de ser, e etc. e tal. Então a gente pensou, antes de iniciar o estudo propriamente do capítulo, a gente fazer um vídeo, um estudo acerca do umbral, para que as pessoas pudessem ter uma compreensão melhor, uma percepção melhor, um entendimento melhor acerca do assunto, e a partir daí poder entender melhor o que o André Luiz está colocando, o que ele está expondo, o que ele está apresentando. Bem, são essas aí as notícias. Vamos para o estudo nosso desta noite, de hoje, sabendo que esse estudo estará disponível a partir do domingo, desse domingo agora, então a partir de hoje. Enfim, antes, e como nós fazemos sempre antes das nossas atividades, nós sempre iniciamos elas com uma prece e a finalizamos também com uma prece ou uma oração, seja como for, se vocês quiserem designar. Para aqueles que quiserem saber por quê, os motivos e as razões dessas orações no início e no fim, vocês podem acessar o nosso vídeo aqui mesmo no canal Quem Sou Eu e os Objetivos do canal Reflexões Analíticas. Lá, nesse vídeo, nós explicamos essas questões, além de ainda apresentarmos o canal para aqueles que não conhecem os objetivos. A gente estamos falando ali mais amplamente acerca do tema,
e trazendo também uma apresentação sobre nós. Quem somos nós? Fica aí a indicação deste vídeo. Bem, então vamos lá orar, pedir a Deus as bênçãos, a Jesus o amparo, para que a gente possa levar ou que o nosso estudo transcorra dentro de um clima de harmonia, de tranquilidade. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico de todos nós. Nesses instantes que nos preparamos para iniciar as atividades desta noite, particularmente onde estamos estudando ou nos propondo a estudar o livro Nosso Lar, para cujos corações rogamos as tuas bênçãos já de antecipadamente, os nossos irmãos André Luiz e Chico Xavier. Abençoa-os ao tempo que deixamos aqui a ti e a eles o nosso pleito de reconhecimento, de gratidão pelas informações, pelas orientações que eles nos trazem. E, Senhor, diante desta tarefa, vimos te rogar as tuas bênçãos para ela e para todos nós, para aqueles que vierem a participar, assistir, te pedindo o apoio e o amparo, para que saibamos levar aos nossos irmãos e termos aquele entendimento mais correto e adequado das lições ou dos assuntos que vierem a ser vinculados no dia de hoje. Agradecendo a participação da nossa companheira de estudos, a Vicentina, bem como também de todos aqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem conosco em busca da aprendizagem, do conhecimento, daquelas informações que possam nos auxiliar em nosso processo de reforma, de transformação interior, de autoeducação. Senhor, ao finalizarmos estas rogativas, lembrando dos inscritos no canal Reflexões Analíticas, rogamos as tuas bênçãos para os seus corações, os seus lares e particularmente seus familiares. Da mesma forma, te pedimos abençoar a todos aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir futuramente. Abençoe esses corações, distendendo as tuas bênçãos em favor de todos nós e de toda a humanidade. Que assim seja. Bem, hoje, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito da noite, eu gostaria de trazer aqui uma correção, uma observação acerca de um assunto que eu falei na semana passada. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, na qual a gente vai explicar melhor do que se trata. Vou ver aqui. Não é esta aqui, não. Esta aqui, exatamente. Bom, na semana passada, antes de nós iniciar, quando nós estávamos iniciando a gravação da série, desse estudo em série do Nosso Lar, a gente explicou, durante a frase que nós mencionamos, quando nós estávamos explicando a frase do Emmanuel, nos velhos mantos da ilusão, nós fizemos a menção a uma mensagem postada por um amigo no Facebook, quando nós fomos cumprimentá-lo por seu aniversário. E ali nós cometemos o maior erro e gostaríamos aqui de corrigir. Naquele momento, eu disse que a mensagem postada por este amigo dizia o seguinte: não tente alimentar os valores verdadeiros. Está totalmente incorreto, foi errado. Não foi exatamente isso que ocorreu. Aliás, nem a mensagem deste amigo, que ele está com ela no seu perfil do Facebook, diz isto. Ele diz o contrário, que a gente não deve alimentar os valores falsos. E aí está totalmente correto.
que a gente deve realmente alimentar os valores verdadeiros e não devemos dar forças aos valores errados, aqueles valores que são ilusórios. E nesse sentido, nós até vamos apresentar para vocês aí a mensagem que esse amigo está lá no perfil dele do Facebook, ele fez o compartilhamento de uma mensagem de uma outra pessoa. Não sei se uma página lá do Facebook, que a mensagem é mais ou menos esta aí. Quando você morrer, não se preocupe. Onde vai falar que nós não vamos levar a roupa que nós temos, etc e tal. A mensagem trabalha dentro dessas linhas. A gente não... As nossas chaves vão ser doadas, os nossos livros, os nossos CDs, as malas, os sapatos, as roupas, enfim. E que o mundo vai continuar no seu movimento normal e natural aí. E a economia vai continuar, a beleza, etc. Por outro lado, o corpo, a beleza, a aparência, o nome, o sobrenome. Tem uma lista lá enorme. A gente até tiramos aí um pouco, a lista é grande. Que tudo isso aí vai ficar. O conforto, o status, a posição. Ou seja, a mensagem lá está dentro dessas linhas, que a gente não deve alimentar os valores ilusórios e falsos e que nós devemos realmente preocupar com aquilo que é importante, aqueles valores que são essenciais, que pertence ao domínio do espírito. Então, nós deveríamos preocupar, sim, em preservar a essência dos conhecimentos, fazer o bem, perdoar, ser justo e etc. Então, gostaria de fazer essa correção aí, essa pontuação para vocês, corrigindo a nossa fala que foi errada nesse ponto aí, nesse setor. Ok? Obrigado aí a todos pela compreensão. Vamos então agora para o estudo de hoje propriamente mesmo. Vou dividir aí com vocês, aí, compartilhar com vocês aí uma outra tela. Só um minutinho aí. Bem, no dia de hoje nós fizemos um resumo do capítulo que nós vamos estudar. Hoje, então, nós vamos ver o prefácio do André Luiz, no qual ele designou Mensagem de André Luiz. Então, hoje nós vamos ver esse prefácio. E nós fizemos aí um resuminho do que se trata, do que o André Luiz se trata neste prefácio. Bem, o André Luiz, ele inicia seu prefácio nos informando que a vida é contínua, ela não termina nunca. Nesse sentido, aqueles que já têm nos acompanhado em nossos estudos anteriores, nós estamos com uma série de estudos aí no nosso canal. Primeiro é o Vida, depois o 15 Princípios. E temos também algumas lives que nós apresentamos, temas diversos. Então, nós temos explicado a realidade e a verdade desta questão. Na verdade, nós temos uma única vida. Então, Deus, quando nos cria, ele nos dá uma vida. E essa vida é contínua, ela é ininterrupta, ela não termina. Ela é a mesma vida, é uma única vida. Nós temos uma única vida. Ok? Inclusive, isso aí, nós, durante os 15 princípios que nós estamos estudando, nós vamos falar sobre isso. E vamos abranger um pouco mais essa questão. Aqui não vem o caso, então vocês aguardem aí, durante o estudo dos 15 princípios, nós abordaremos esse ponto. Bem, então nós temos uma única vida e nós temos várias existências. Então nós não podemos confundir as existências que nós temos. Por exemplo, essa existência que nós estamos aqui hoje é uma existência que nós estamos tendo. Essa vida é a vida da personalidade, não é a vida do espírito. A gente deve ter isso claro. Nós temos, vamos dizer, a vida do espírito, que é única, uma só, e o espírito vai alimentar uma personalidade durante a sua existência. A vida da personalidade, que vai envergar esse corpo, essa aparência, etc., ela termina com a morte, mas a vida continua. É isso que o André Luiz está colocando,
que a vida é contínua, ela não termina nunca. Ela não inicia, a vida não inicia no berço, porque ela é anterior ao berço, ao nascimento do bebê, é anterior a isso. E depois, na morte, ela vai continuar, porque ela não termina. O que morre é o corpo físico, essa existência física, essa termina. Mas a vida do espírito continua. Ele veio, viveu e foi, continua vivendo, ok? Bem, então ele vai explicar que a cessação da vida é mais uma das nossas grandes ilusões. E isto ele pôde constatar, ele pôde verificar, ele pôde experienciar na própria pele. E é isso que ele vai trazer. Então, na verdade, André Luiz, no livro Nosso Lar, que é uma autobiografia, no fundo também é um testemunho. Então, ele está dando testemunho daquilo que ele vivenciou, por aquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu e tudo mais, das consequências que ele teve que arcar no outro lado da existência, no além. Então, nós temos o aquém, que é aqui, onde nós estamos aqui, interagindo aqui, o mundo material. E a seguir, ele vai explicar tudo isso, todas essas questões, no seu próprio prefácio. E termina as suas explicações esclarecendo que morrer é apenas um cerrar dos olhos carnais. É só um fechar de olhos. Só isso. Consequentemente, esse fechar de olhos é um ato simples. Então, morrer é a coisa mais simples. E após ele traz algumas observações e algumas ponderações sobre a questão do nosso aperfeiçoamento, essa questão dessa necessidade que temos da gente crescer e particularmente de nos conhecermos. E ele vai nos alertar sobre a necessidade de aprendermos a valorizar a nossa vida física, a nossa vida biológica. E muitas vezes nós realmente, o André Luiz está correto neste ponto, nós não damos valor, muito valor à vida biológica. E a gente, só quando a gente morre, a gente chega do outro lado de lá, olhando e analisando e fazendo uma revisão da nossa existência que a gente acabou de deixar, é que a gente muitas vezes vai ver e vai compreender todo o alcance e a dimensão de a gente estar aqui nesse plano material. Qual que é a função do plano material? Qual que é a finalidade do plano material? E enquanto nós estamos aqui imbuídos na existência, a gente não liga para isso, não importa, ou não sabe nem como ter essas informações, como conhecer, ou até aprender acerca disso, e etc. Mas, na maior parte do tempo, nós estamos perdidos nos movimentos da nossa própria experiência no plano físico. E no final do seu prefácio, ele vai fazer uma rápida apresentação de si mesmo e termina agradecendo e observando que irá guardar no silêncio do seu próprio coração, pois não há como manifestá-lo abertamente a todos, a sua gratidão em relação a Deus, à vida e a todos aqueles que vierem a ficar agradecido a eles ou a ele, ou a ter simpatia em relação aos seus esforços. Então, isso vai muito em encontro. Eu me senti um tanto identificado com isso, tendo nas propostas de nosso canal. Primeiro, ele fala que vai guardar no coração, porque não tem como manifestar abertamente, porque ele estando no plano espiritual, não tem como ele trazer esse agradecimento, apresentar esse agradecimento a todos de uma forma aberta e visível a todos, não tem jeito. Enfim, esta aí é o resumo do prefácio do André Luiz. Agora, vamos lá, então. Você gostaria de falar alguma coisa, Cidinho? Acrescentar alguma coisa? Não? Ok. Vamos, então, passar para o prefácio do André Luiz propriamente dito.
Bem, então nós temos aí a mensagem de André Luiz, que faz parte do seu que é o seu prefácio. Aqui, como nós já falamos anteriormente, como vocês podem ver na introdução do estudo Nosso Lar, só acessar o vídeo aí, Nosso Lar número 1, introdução, ali nós informamos que não vamos fazer um estudo do livro e nem dos capítulos. Então, aqui nós não vamos dissecar a mensagem do André Luiz, porque tem muita informação aqui. Nós falamos lá, lembrávamos lá naquele vídeo, que os espíritos, é interessante que eles têm um poder de síntese muito grande. Então, eles trazem muitas informações em poucas palavras. E muitas vezes isto nos passa desapercebido. Então, nosso objetivo com o estudo do livro Nosso Lar é mais nessa direção, é mais nesse sentido, de despertar aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir para alguns pontos, para algumas questões que o André Luiz apresenta, no caso especificamente aqui em seu prefácio, e no decorrer do livro, em cada capítulo que viermos a estudar. Ok? Então, nós não vamos dissecar o livro, só vamos trazer alguns pontos. Posto isto, vamos lá. Ele inicia o seu prefácio exatamente com as palavras: a vida não cessa. E nós já explicamos isso, então acredito que podemos seguir em frente. E ele vai dizer que a morte é um jogo escuro das ilusões. Eu achei bastante interessante esse termo. O que ele quer dizer com isso? A morte é jogo escuro das ilusões. Bom, das ilusões é fácil de entender. Então, morrer é, de certa forma, e até em certa medida, é o cessamento ou é a interrupção das ilusões. Bom, aí há que ter cuidado e há ter que ver esta questão com carinho. Por quê? Porque as ilusões que cessam com a morte é as ilusões materiais. Mas existem algumas ilusões a nível psicológico e a nível emocional e a nível espiritual que vai acompanhar o espírito na sua jornada além túmulo. Portanto, se a pessoa não fizer um trabalho sobre si na sua estadia no plano espiritual, ele vai continuar ainda dentro, sendo joguete dessas ilusões que ele traz consigo. Então, essas ilusões que terminam com a morte são as ilusões materialistas, as ilusões deste mundo. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Bom, ele vai dizer então que é um jogo escuro. Por quê? Escuro porque a morte é aquele descer de cortina que para a maioria de nós, é um grande desconhecido. É uma escuridão, uma finalização. Como é do lado de lá? O que se passa? É um verdadeiro breu para nós isso aí. E o jogo, pensando sobre isso, eu fiz a seguinte análise. Na verdade, essa sensação de ilusões da morte é como se nos driblasse, nos desse um drible. E aquele drible que a gente ganha, de certa forma, a gente é jogado nessa escuridão, é onde termina as nossas ilusões. Então, a morte é um jogo escuro das ilusões, ou seja, escuro porque a gente fecha tudo, termina tudo, a gente não tem informação, não tem conhecimento, nós não temos percepção, nós não temos visão. Na escuridão é isso que se passa, a gente perde a capacidade de ver. E na medida que a gente perdemos a capacidade de ver, de observar, de detectar, a gente também perde o raciocínio. Raciocinar sobre o quê? Comparar o quê? A gente não está vendo nada, então a gente fica perdido. Achei muito interessante essa frase dele aí, que a vida é fonte eterna. Então a vida ela não termina nunca, porque ela veio de Deus. Por isso que é fonte eterna. Como ela nasce de Deus, ela é eterna, ela é perpétua, ela é contínua, ela nunca cessa, nunca cessa. Então a nossa vida está constantemente sendo
renovada, constante, porque ela vem dessa fonte eterna, dessa fonte que é Deus. E a morte é um jogo escuro das ilusões, ou seja, em síntese, a morte não existe. Se é ilusão, ela não existe. É isso que ele está colocando aí em síntese, que a morte não existe. E ele vai continuar no seu prefácio, um outro trecho nós consideramos, que nós pensamos. Então, aqui na mensagem do André Luiz, no decorrer do estudo do livro, nós vamos pensar algumas frases e trabalhá-las com vocês aí, tentando trazer algum esclarecimento, tentando tornar ou abrir novos aspectos ou novos ângulos naquilo que o André Luiz se propôs a nos informar e nos esclarecer, ou nos trazer. Então, um outro trecho que nós pensamos, que está marcado aí na tela de vocês, é: a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Isso tem a ver com a frase inicial, que a vida não cessa. Mas a alma, na sua existência, no seu existir, e no livro, no vídeo Vida 32, que foi nesta quinta-feira, agora, nós trabalhamos essa questão lá neste vídeo. Assistam lá, onde nós vamos falar a diferença entre alma e espírito. Existe uma certa confusão entre essas duas coisas. Bem, então vocês veem lá para nós não tornarmos esse vídeo aqui muito longo. Então, a alma, nas suas diversas existências, na sua existencialidade, ela vai ter várias existências. E ela vai passar por diversas etapas. É isso que ele está falando. Ela vai percorrer muitos caminhos. Caminhos porque a gente numa existência eu posso vir como católico, na outra eu venho como um evangélico, na outra como um budista. Ou seja, nós já passamos por diversas civilizações, por diversas culturas, onde a gente vai aprendendo uma série de coisas, tendo várias e várias experiências. Por isso, caminhos variados. E etapas diversas, porque são nessas diversas existências, ou essas diversas vidas. Um outro trecho aí que nós também pensamos, onde vai falar que permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. O que quer dizer isso? Roupagem física, aqui está se referindo ao corpo físico. Ao corpo físico. Ou seja, deixarmos o corpo físico e passarmos a existir no corpo espiritual. Então, o ser humano ele tem diversos corpos, ele tem diversas roupas, diversas roupagens. O corpo físico é uma delas. O corpo espiritual é outra. E nós temos outros corpos além destes, que aqui nós não vamos entrar no mérito aqui da questão agora, nesse sentido. Esse corpo espiritual ele também recebe vários nomes, de acordo com a cultura, com aquela linha de conhecimento, com a escola de conhecimento que o menciona ou fala sobre ele. No Evangelho, Paulo de Tarso vai se referir a ele como corpo espiritual. Daí a gente adota essa linguagem de Paulo, nós sempre falamos, mencionamos aqui corpo espiritual. Mas ele também é chamado de corpo astral, psicossoma. Na doutrina espírita, ele é conhecido como perispírito. O Allan Kardec designou esse corpo espiritual de perispírito. Ok? Então, todos esses nomes se referem à mesma coisa. Então, André Luiz está dizendo que nós mudarmos de corpo, ou seja, deixarmos o corpo físico e passarmos a habitar o corpo espiritual, isso não vai resolver o problema do conhecimento ou da nossa transformação. É isso que está sendo colocado. É interessante essa fala que você fez do corpo perispiritual, né? Cada um dá uma nomenclatura. E é muito comum. Antigamente, no Fantástico, passava muito, depois eles pararam com isso.
a respeito de pessoas, vamos supor, que às vezes estavam caminhando, ou estavam na estrada, uma pessoa para o carro, aí fala assim, teve um acidente lá embaixo, caiu lá embaixo, vamos lá ajudar. Aí quando eles pedem ajuda e descem lá embaixo, o corpo da pessoa está lá debaixo da roda, né? Às vezes até morto, e aí a gente entende que é o perispírito dela, que foi lá no meio da estrada e pediu ajuda. Quando a pessoa chega lá embaixo, no precipício, e vê a pessoa morta, ela leva o maior susto. Então, antigamente, o Fantástico apresentava vários casos, assim, depois eles pararam. E isso mostra que é o corpo perispiritual, que para quem já morreu, que a gente vê, é o perispiritual. Entendeu? Essa episódio, esse relato que a Vicentina está trazendo, e realmente existem muitos relatos de diversas formas nesse sentido, isso se deve para o seguinte motivo e seguinte fator. Em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, a pessoa, o ser, ele consegue materializar o corpo espiritual a tal ponto que de se tornar visível para qualquer um. Então, a pessoa lida com esse ser materializado no nosso mundo como se fosse uma outra pessoa. Isso recebe o nome de agênere. Olá, amigas e amigos, nos perdoe aí. A conexão da nossa internet caiu e a gente perdeu o contato. Vamos aí retomar o nosso estudo da noite, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade. Vamos retomar o nosso tema que nós estávamos observando. Nós falávamos de que, nesta frase do André Luiz, permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, que essa frase está dizendo, nesta frase, que o simples fato de nós morrermos, ou deixarmos o corpo físico, ou retornarmos para o mundo espiritual... Para mim não está aparecendo na tela, não. Ah, desculpe, então o compartilhamento não ocorreu. Agora apareceu, né? Apareceu. A vida não cessa. Isso. Então, nós estamos falando a respeito desta frase do André Luiz: permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação ou da nossa iluminação. Ou seja, pelo fato de nós voltarmos para o mundo espiritual, nós não vamos nos tornar mais conscientes, não vamos ficar perfeitos, a gente não vai deixar de pensar da forma como nós pensamos aqui, sentir as coisas que nós sentimos aqui, ou seja, isso não altera. Nós, do lado de lá, quando a gente morre, quando a gente deixa o corpo físico, nós continuamos sendo o que somos. Então, vamos continuar pensando da mesma forma, vamos ter os sentimentos que nos são próprios, que são atinentes e particulares à nossa pessoa, e até mesmo em questões fisiológicas, a gente ainda continua tendo a impressão dessas sensações, dessas dificuldades, dessas questões biológicas próprias ao corpo físico, mesmo que ainda a gente nós não temos mais o corpo físico, mas aquelas sensações, aquelas sentimentos em relação a essas necessidades biológicas, elas continuam e vão persistir do lado de lá ainda por um tempo, até enquanto a pessoa desperta, começa a ter consciência do seu estado, da sua condição, onde ele está, onde se encontra, aí essas percepções vão mudando, vão se alterando. Mas o corpo espiritual, ele também tem necessidades também. Ele tem necessidades próprias e atinentes a ele. Tudo no universo necessita de se manter, de manutenção. O corpo espiritual também. Então, existem algumas necessidades. Tudo no universo se move com base em energia. Então, o corpo físico consome energia. Pensar consome energia. Sentir consome energia. Viver, em síntese, consome energia. Depende de energia. Então, tudo no universo depende de como angariar ou como adquirir essa energia. Esta é a grande questão. É lógico que existe uma diferenciação
entre as energias que o corpo físico trabalha, elabora e até irradia de si, das que ocorrem no corpo espiritual. Então, isso aí tem diferenças. Bom, mas não vamos entrar aqui no assunto, porque não é esse o propósito. Nosso objetivo aqui é tentar entender aí o que o André Luiz está falando e nos dizendo. Mas é um assunto bastante intrigante, instigante, bastante interessante. E ele vai continuar dizendo a respeito do longo processo do aperfeiçoamento espiritual. É aquela situação, você está falando que morrer não vai nos transformar, não vai nos tornar iluminados, nós não vamos nos vermos santos, os santificados, ou seja o que for nesse sentido. Então, ele vai concluir, vai mostrar na sequência que o processo de aperfeiçoamento espiritual ele é passo a passo, ele é devagar, ele é degrau a degrau. É todo um processo, é toda uma sequência. Não existem saltos, não existem quebras. O trabalho ele é contínuo. Ele deveria ser iniciado aqui e prorrogado eternamente. As pessoas, quando me perguntam sobre isso, eu dou um exemplo que fica bem fácil a pessoa compreender. Eu falo assim, se você mudar para os Estados Unidos hoje, você vai esquecer tudo que você foi, sua família, tudo que você passou, só porque você foi para lá. Você evoluiu momentaneamente, ficou mais inteligente, rapidamente. Então, eu vou mostrando aí, a pessoa compreende com mais facilidade isso, entendeu? Porque como a morte é outra dimensão, do mesmo jeito que a gente é aqui, nós iremos acordar lá. Nesse exemplo que a Vicentina traz, é até interessante, às vezes nos nossos estudos a gente tem também abordado essa questão, esse ponto, onde nós dizemos o seguinte, muitas vezes a gente observa as pessoas que vão ou na Europa, ou na América do Norte, em algum país, em alguma cultura diferente da cultura brasileira, ele viaja para fora do país, e é interessante observar que a pessoa vai, às vezes, vai e volta tal como é, não muda nada. E é interessante que, ao contato com uma nova cultura, uma nova forma das pessoas viverem a vida, de se organizarem e tudo, a gente devia voltar de modo diferente. A gente devia ir lá e aprender algumas coisas com os outros. E que muitas vezes, no nosso estado de sono, a gente só encanta com futilidade e não aprende nada de útil. Então a pessoa não se transforma. E esse exemplo dela é muito interessante nesse sentido, porque ao a gente deixar o corpo físico, a gente entrar em contato com uma dimensão totalmente diferente da nossa, apesar das suas similitudes e singularidades, elas têm suas singularidades específicas, porque no plano espiritual, os nossos sentidos são mais aguçados. Nós, consciencialmente, a gente está mais desperto do que aqui no plano material. E muitas vezes, esse mudar de dimensão deveria realmente trazer algo de diferente para nós. E, infelizmente, em função do nosso psiquismo infantil, do nosso estado de sono e em função de uma série de outros problemas que nós temos e que nos nossos estudos nós temos falado bastante sobre isso, a gente retorna no piloto automático. Como nós vivemos aqui? Aqui nós vivemos num estado de maquinal, como robôs. A nossa vida é nesse padrão, nesse nível. E nós temos falado bastante, explicado bastante essa questão em nossos vídeos e estudos. Então, vocês acompanhem que futuramente a gente está sempre voltando, explicando isso aí melhor. E assim, nesse retorno nosso ao mundo espiritual, a gente continua sendo o que é. Então, na verdade, o que ocorre? Esse retorno deveria nos impactar ao tal ponto da gente começar a fazer todo um processo de reavaliação da vida, de enfrentamento. E muitas vezes nós não fazemos. A gente perde a oportunidade novamente. E é interessante nesse sentido, tem a narrativa do Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira de Amaral, através dela, que ele escreve através dela.
ele vai contar isto. E quando eu li isto lá, eu fiquei muito impactado com essa informação. Que ele vai dizer que, para ele, quando ele estava no mundo espiritual e quando ele estava no mundo físico, aqui, entre nós, não fazia diferença nenhuma. Ou seja, ele estava vivendo esse estado de robotizado, de máquina, esse estado de inconsciência, de sono, aqui e lá. Por isso que não fazia diferença. Ele nascia aqui, vivia aqui, fazia, acontecia, aprontava, voltava para o mundo espiritual, fazia, vivia lá, acontecia lá, e fazia, aprontava lá e voltava para cá, sem ter alterações. Isto é muito triste para nós. Daí a importância de nós nos atentarmos para esse trabalho sobre si mesmo, nesse processo de autoeducação, para a gente acordar nos níveis conscienciais, ou seja, despertarmos consciencialmente, sairmos, trabalharmos para sair desse estado de sono no qual a gente se encontra a nível consciencial. Muito bem. Ele vai dizer que seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito, que é exatamente isso que nós estamos comentando aqui durante o decorrer desse tempo. Nós estamos falando até agora exatamente sobre isso, que morrer, ou seja, baixar o pano, não vai nos mudar. Obrigado. Não vai nos transformar e não vai resolver as nossas questões mais profundas a nível filosófico, a nível religioso, ou seja, simplesmente deixar o corpo físico e voltarmos para a dimensão espiritual não vai nos trazer aquelas respostas que a gente muitas vezes busca em relação a essas questões transcendentes do infinito, que isso não ocorre. Foi isso que ele pôde observar, que ele pôde ver. As suas indagações, Deus existe, por exemplo, continua do lado de lá. Se aqui ele não encontrou Deus, vamos assim dizer, porque esse encontro nosso com Deus aqui depende de cada um de nós. É o trabalho que a gente realiza sobre si mesmo que vai nos levar a ter essa certeza, ou ter essa percepção melhor, essa compreensão melhor do que seja Deus e do que é Deus em nossas vidas. Então, se você não resolveu isso aqui, se você não trabalhou nesse sentido, deixando o corpo, essa pergunta vai te acompanhar, porque você não vai encontrar Deus do lado de lá também, como você não encontrou do lado de cá. É isso que ele está falando. Um dos pontos, um dos exemplos que a gente pode trazer em cima desta fala, desta observação dele. E, inclusive, ele vai definir isso nessa aí, que tem um poema, de certa forma, né? Uma existência é um ato. O que é ato? Do teatro, em relação ao teatro, a um filme. Então, é uma cena de um filme, é nesse sentido. Então, uma existência, uma vida aqui no nosso plano é apenas um ato, apenas uma cena de um filme. Não é o filme total, não é o filme completo. Entenderam? Um corpo, esse corpo nosso aqui, é apenas uma veste. O que é a veste? Uma roupa que nós estamos utilizando. E assim como a roupa, um dia você vai ter que tirar ela para lavar, para passar por vários processos de mudanças, o espírito, a nossa alma, nós, enquanto espíritos, enquanto almas, também vamos passar por algo similar. E onde que isso ocorre conosco? Na morte. Ou no desencarne. Porque o nosso corpo, como uma roupa, ele também, durante a sua vida, ele vai trocando células. Nós vamos trocando células. O corpo perde, durante 24 horas, morre milhões de células e novas células surgem. Só que, por isso que o corpo envelhece. Nós envelhecemos é por causa disso. Ou seja, nós estamos lavando o nosso corpo diariamente no tanque da vida. Bonito, né? Desculpem aí, gente. Um século, ele vai continuar dizendo, um século é um dia. Porque uma existência nossa está girando em torno de um século.
80, 90, até 100 anos. Dependendo aí das pessoas, chega a ter um pouco mais de 100 anos. Mas isso, para a eternidade, para o espírito, é um dia. Então, não é o ano total do ser. É um dia. Representa um dia na vida do ser imortal que nós somos. Um serviço, quando nós dedicamos ao serviço ao próximo, ao outro, ou até sobre nós mesmos, é uma experiência, é a aquisição de experiência. Um triunfo é uma conquista. Quando a gente triunfa nas nossas propostas, nas coisas, seja o que for, no, em termos de, vamos colocar valores superiores, valores sublimes, em termos de conhecimento, de aquisição, de consciência, é uma aquisição. Então, se nós mudamos o nosso padrão de consciência, nós estamos adquirindo um novo padrão. É uma aquisição, é uma conquista que a gente guarda. Então, quando eu falo aquisição, é nesse sentido, de conquista. A gente conquistou aquilo e nós não vamos perder mais. Aquilo é guardado conosco. A morte, ou uma morte, é apenas um sopro renovador. Então, a morte, para nós, enquanto almas, é um sopro renovador. Porque a gente está habituado num certo padrão, numa certa condição, numa certa situação, alimentando várias ilusões, vem a morte e renova tudo, muda tudo. De repente, a gente se vê do lado de lá, de mãos vazias, sem as nossas ilusões, vivendo um novo momento, uma nova hora, e tendo à nossa frente abertura para muitas outras aprendizagens. Por isso que a morte é um sopro renovador. Então, não é o fim de tudo. E ele vai falar outra coisa também que eu achei muito poético, né? Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É a grande pergunta. Por quê? Para quê? Que nós necessitamos ainda para a gente vir a mudar. Quantas vezes nós temos que passar por todo esse processo aí para a gente despertar para novos valores, para as novas aquisições. Quando a gente voltar aqui, a gente não se deixar se iludir ou embarcarmos nas ilusões, nas conquistas transitórias. Quantas existências a gente vai necessitar ainda para despertar para a necessidade dos valores reais, daquelas construções verdadeiras, daquelas construções que vão nos abrir o universo para nós. Para ele não ficar preso no sofrimento, na dor, na infelicidade. Quantos corpos nós vamos ter que ter ainda? Quantos séculos nós vamos ter que viver? Quantos serviços nós vamos ter que dedicar? A quantas conquistas nós vamos ter que trabalhar? E de quantas mortes nós necessitamos ainda? Então, é uma grande pergunta do André Luiz. Nós trouxemos aqui alguns elementos para vocês refletirem, que cada um pense aí com seus botões e ampliem essas interrogações e essas reflexões, que é uma pergunta bastante interessante e é uma pergunta bastante pertinente a todos nós, muito necessária. E ele vai dizer: o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. O que ele está falando? Eu fico encantado, gente, com a espiritualidade. Como é que eles colocam as coisas? Eles colocam aqueles temas complexos, difíceis, aquelas questões polêmicas, eles trazem assim, de uma forma tão sutil, tão assim, bonita, tão poética, que muitas vezes as pessoas leem e não percebem. Eu estava olhando aqui o que era deliberação. Aqui no dicionário fala que deliberação é o debate com o objetivo de resolver algum impasse ou tomar uma decisão. Questionamento, reflexão, tendo em vista a resolução de um problema ou um planejamento de uma atitude.
Então, o que o André Luiz está dizendo aqui é o seguinte, o que ele coloca, o letrado em filosofia religiosa, o que é isso? Aquela pessoa que é religioso, que estuda a religião, que estuda o conhecimento religioso, no caso, por exemplo, o cristianismo. Então, nós vemos aí católicos, protestantes e algumas outras religiões falando de deliberações finais, colocando que a morte seria o fim. Ali você vai ser definido o seu status, você vai ser condenado a ir para o céu, para o purgatório, no caso dos católicos, ou para o inferno. E os evangélicos vão falar do sono quase que eterno, do sono perpétuo até a segunda vinda de Jesus, para que eles despertem. Então, deliberações finais e posições definitivas, ou seja, vai ser quando você morre, a sua posição é definida. Você vai para o céu, vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai ficar adormecido até não sei quando aí. Porque quando Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui 10 anos, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos. Interessante. Ele está falando que a posição aqui é um lugar ocupado por um corpo. Realmente, você está lá e está onde você vai estar. Então, é isso que ele está colocando, que os religiosos vão falar de deliberações finais, ou seja, condenação, e posições definitivas, lugar onde você vai estagiar. Mas isso não foi o que ele encontrou, e todos os que morrem não vão encontrar. Nós temos vários casos nessa direção, a gente não vai trazer aqui, que o vídeo já está ficando um pouco mais longo, então vamos continuar. Mas a gente tem vários depoimentos de pessoas chegadas do lado de lá e sofreram grandes decepções, como você está falando ali, sustos. Levar um susto, literalmente. Porque não é muito isso que as religiões têm pregados aí. Nesse sentido, a doutrina espírita nós temos que realmente dar o braço a torcer, porque ela é uma das únicas que vai esclarecer e explicar de uma forma mais verdadeira, mais justa, mais correta a situação daqueles que se encontram no mundo espiritual. Bem, ele continua dizendo, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Ou seja, isso vale para todos nós, independente do nosso viés religioso, que no qual nós temos a cultura da letra, ou seja, da informação. Se nós se dizemos cristãos, a gente sabemos recitar a Bíblia ou o nosso livro sagrado de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, e vice-versa. Mas, em termos de espírito, de alma, de essência, nós somos analfabetos. Por quê? Todo conhecimento que não é vivido, ele é um peso morto. Ele leva ao apodrecimento do ser. Portanto, o conhecimento há necessidade de ser vivido. A pessoa tem que realmente encarnar o conhecimento e viver aquilo no seu dia a dia, na sua vida, no seu ser de forma integral. Só assim o conhecimento vai se tornar útil, verdadeiro. Caso contrário, ele é meramente uma informação. Então, a pessoa, é igual aquela história, eu dou muito esse exemplo. A pessoa pergunta, fulano, onde se encontra, onde fica tal coisa? Por exemplo, onde fica São Paulo? Como é que eu faço para chegar em São Paulo? Aí a pessoa explica, olha, você segue por aqui, pega essa rua, siga a rua tal, vira ali, tal, e dá todas as indicações para chegar lá no local que você solicitou. Mas, se você nunca foi, isso é uma informação. Esse conhecimento para você não vale nada. Não faz nenhuma diferença. Agora, na medida que você vai realmente seguir o percurso que foi indicado, aí você vai passar por um monte de vivências, por um monte de situações, vai observar, vai ver. Conseguiram entender a extensão e a diferença de uma coisa e outra? É exatamente isso aí que o André Luiz está colocando para nós. Por todas as partes, por todos os lados, os cultos em doutrina.
Então, não é falta de informação, não é falta de conhecimento que nós temos. É falta de vivência. A gente não vivencia. É aquilo que Jesus nos diz. Eles falam Senhor, Senhor, mas só da boca para fora. Porque o coração desse povo está muito longe de mim. Exatamente isso. Não adianta bater, ir na igreja, na casa espírita, ou no templo religioso, seja ele qual for, no grupo, se a gente vai lá, pegamos as informações, mas não tentamos vivenciar aquelas informações, a gente continua analfabeto, não faz nenhuma diferença. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho. O que ele está dizendo aí? Que os ensinamentos de Jesus, o que nós temos na Bíblia, tem que ser vivido. E aqui vamos ficar com o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é um ódio à violência. Apesar de concordar comigo, é o olho por olho, dente por dente. Se você fura meu olho, então Jesus veio e passou pano sobre tudo isso aí. Inclusive, eu nem entendo porque o pessoal adota aí o Velho Testamento. E Jesus veio e revogou. Estuda aí. Ele trouxe uma nova lei, uma nova ordem, que é a ordem do amor, é a ordem do entendimento, da fraternidade, da solidariedade. É perdoar o inimigo, é fazer prece por aqueles que nos ofendem. Inclusive, aí vai um meia-culpa aqui, nas minhas preces, nas minhas orações, eu tenho esquecido de pedir a Deus e a Jesus abençoar aqueles que nos trazem ou nos trouxeram algum tipo de prejuízo, seja em qual campo for. Pedir ao Mestre Divino abençoar esses corações. Fazer prece por aqueles que nos perseguem e caluniam. Essa é a orientação do Mestre. Portanto, há necessidade da nossa parte de um esforço muito grande para a gente entrar na academia do Evangelho do Cristo, ou seja, passar a viver em nossas vidas esses ensinamentos. E não basta falar da boca para fora. Não altera nada, não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, isso vai ser mais um peso, uma responsabilidade que nós vamos trazer dentro de nós. Ou seja, isso vai ser uma espada apontada para nós. Porque a gente sabia e não fez. A gente é mais culpado do que aquele que não sabe, porque aquele que não sabe, ele não faz porque não sabe. Então, a pessoa que não é cristão, vamos pegar lá os chineses, os pessoal lá da se bem que hoje em dia com a internet está tudo globalizado, mas em algum canto do mundo aí tem aqueles que nunca ouviram falar de Jesus nem de seus ensinamentos. Então a gente pode cobrar dessas pessoas as posturas que Jesus recomenda? Não. Ele não aprendeu, ele não teve essa informação. Mas, agora, também corrigindo isso aí, porque vamos também tentar por esse fato. Ninguém na terra está deserdado, porque Deus sempre enviou aqueles para nos ensinar, nos educar. Então nós temos Forri, Lao Tse, Krishna, Buda, em todas as culturas, em todo o mundo, sempre teve aqueles grandes homens que trouxeram conhecimento de uma vida reta, de uma vida sadia, dessa vida que nos leva à verticalidade, ao reino dos céus, a Deus. Sempre tem. Então não tem ninguém deserdado. Não tem. Não existe sobre a face da terra. Porque Deus é um pai de amor e bondade. Ele não deixa seus filhos órfãos. Tanto que, como movimento final, indicando aí que o ser humano já estava preparado mentalmente, a nível psíquico, já de viver uma nova era, veio Jesus aí abrindo o caminho. Que é um dos maiores seres nesse sentido que esteve entre nós. Quando você está falando isso, estou lembrando, né? Já me questionaram, a pessoa fala assim, não é sentido, você fala assim, ó, Deus não abandona ninguém. Mas quando aquela pessoa passa por uma provação, isso e aquilo, uma dificuldade, você fala assim, são consequências dos atos dela. Você está confundindo. Porque uma coisa é assim, Deus me abandonou, Deus abandona os seus filhos. Deus não abandona filho nenhum. Existe a ação de causa e efeito, ação e reação, onde aquilo que a gente desequilibrou, a gente tem que equilibrar. Então, a pessoa acha que diante dessa situação,
ela está abandonada por Deus, Deus abandonou o outro. Então, eu deixo bem claro nesse sentido. A grande questão é que todo mal, como todo bem praticado, vai gerar um efeito, vai ter um retorno. Se nós fazemos o bem, o retorno vai vir na forma de harmonia, de equilíbrio, de ajuda, de auxílio, ou seja, nas linhas da felicidade. Se nós fazemos o mal, nós vamos colher o mal, na forma de dor, sofrimento, confusão, conflito, dificuldades, desespero, tudo nessa linha. O mal produz o mal. Agora, se nessa vida, se a gente não fez um mal assim estrondoso, porque a gente está sempre pisando, nós estamos sempre pisando na bola. Cá para nós, se a gente for confessar consigo mesmo, nós estamos sempre fazendo as coisas erradas. A gente sempre faz uma intriga aqui, uma fofoca ali, fazemos né, desejo mal para o outro. Desejo mal para o outro, uma inveja aqui, passamos um medo ali. Ou seja, a gente está sempre em algum nível, tentando dar uma pernada aqui, levar uma vantagem ali, que o outro que se dane. O prejudicado, o problema dele. Eu me dando bem, isso que interessa. Ou seja, o nosso egoísmo impera, a gente faz o mal. O egoísmo nos leva a fazer o mal. E o retorno disso é o mal. Então, se nós estamos passando por determinadas coisas, é porque em algum momento nós fizemos por merecer aquilo. Ou nós caímos dentro das leis divinas que nos vai imputar a necessidade de reparar esse mal. Então, o mal que nós sofremos é uma lição para nós, e vem para nos despertar, para nos acordar, para nos educar. Mas no estágio que a gente encontra de inconsciência, de ignorância, de resistência, de não aceitação, a gente recusa tudo isso. A gente não quer nem saber de nada disso. A gente não quer entender essas coisas e não queremos aceitar essas coisas. Aí fica difícil. Aí vai vir mais dor, mais sofrimento, mais dificuldade, até a gente ajoelhar e reconhecer. E isso acontece com o André Luiz. Nós vamos ver isso no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, nós vamos ver isso. Então, o nosso orgulho é abaixado, vamos dizer, à força, porque nós reivindicamos isso. Então, se a gente tivesse aberto para aceitar o amor, para ouvir, para compreender, a gente poderia cair sobre, seguir sobre uma linha mais suave. Por isso Jesus fala, vinde a mim vós que sofreis, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A lei do amor. Mas a gente cria resistência, a gente não aceita, a gente não quer saber. Então nós recebemos a oportunidade, gente, vamos reunir, vamos estudar, vamos trocar experiências. Cadê o povo? Cadê as pessoas? Não aparece. Porque para o botequim é mais interessante, porque tem o seriado na televisão, tem... A gente arruma 1000 desculpas. Ah, meu filho é muito pequeno, eu estou com um bebê em casa, eu estou com visita. Todas as desculpas possíveis. Agora, se fosse para chamar para ir para o carnaval, nada disso é problema. Nada disso. E você vai achar um jeitinho de ouvir, assistir a palestra, de ir para lá, carnaval. Bem, diante disso, a nossa jornada, então, vai ser muito longa, vai ser muito laboriosa, vai ser muito difícil. Mas isso aí somos nós mesmos que fazemos isso. Nós mesmos que colocamos os empecilhos. Porque Deus está nos enviando o convite através dos amigos, dos conhecidos, da vida, de todas as formas e feitios. Mas a gente não quer ouvir, a gente não quer aceitar. Ah, isso é bobagem, besteira. Ah, vou perder muito tempo com isso não. Ah, aquele cara lá cobra demais, ele fala muito. Não, os vídeos dele são longos. Aí a gente arruma tudo quanto é desculpas. Desculpas aqui não faltam. Nós temos ao montão. E nesse sentido, como bem nos lembra André Luiz, usando as palavras de André Luiz, nós estamos letrados. Como nós já tivemos diversas vidas, todas dentro deste campo, todas dentro dessa área, nós já estamos letrados, já somos mestres nisso aí. Daí, e fica questionando, por que eu sofro? Eu não mereço sofrer, eu não mereço ter essa doença, eu não mereço passar por isso, não merecia sentir aquilo, viver aquilo. Como não, gente? Deus não é injusto, ele não é uma pessoa sacana, desculpa a expressão, ele não é.
Ele é amor. O problema somos nós. Nós é que fazemos isso conosco mesmos. E depois queremos lançar ainda, como a criança birrenta, a gente começa a lançar a culpa nos outros. Ah, a culpa é a vida, a culpa é Deus, que não gosta de mim, não me ama, não sei o quê, porque é isso, meu pai, a minha mãe, meu marido, que é um ordinário e tal, meu filho, nossa. Aí também, gente para lançar a culpa não falta. É o político, é o presidente, é isso, é aquilo. Ih! Temos culpados de montões, e o verdadeiro culpado mesmo nunca dá a cara. Nós não gostamos de assumir responsabilidades. Nós, como crianças que nós somos, a gente está sempre jogando a responsabilidade no outro. Ah, foi meu irmão que fez, foi minha irmã que fez. A minha irmã que puxou o tapete, a minha irmã que agiu assim, minha mãe que me empurrou. Aí vai. Sempre os outros. Nunca somos nós. Bem, eu, André Luiz, aí caminhando para o final aí do seu prefácio. O prefácio dele não é longo, é uma página só. Ele vai dizer: nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Ou seja, ele mesmo está se colocando que o esforço dele é singelo, é simples, ele não está trazendo grandes novidades, grandes coisas, e ele quer apenas mostrar, ou pelo menos apresentar essas verdades que a gente tem trabalhado aqui hoje com vocês aí, e o que ele vai trazer no seu livro aí, as verdades, comprovando as verdades fundamentais que Jesus nos apresenta, em todos os seus ângulos, em todas as suas facetas. E de tudo isso que nós estamos falando para vocês. E o maior responsável pelas coisas sobre nós mesmos somos nós somos os construtores do nosso destino, da nossa felicidade, da nossa saúde, da nossa doença, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos conflitos e tudo mais. Somos os únicos responsáveis, está tudo nas nossas mãos. Agora, se você não tem conhecimento, se você não sabe, se você não tem percepção, o problema é de cada um de nós. Tem que correr atrás do prejuízo. Então, muito obrigado, meus amigos. Vai nos dizer o André Luiz. Manifestamos junto a vós outros no anonimato, que obedece à caridade fraternal. Nós já trabalhamos essa questão no prefácio do Emmanuel, e ele está repetindo isso aqui, com as suas próprias palavras, que dentro do animato, porque ele usou de um pseudônimo para trazer essas informações, trazer a sua experiência, a sua vivência dentro do anonimato, e isso dentro daquelas linhas da caridade, para não ferir ninguém, para não machucar ninguém, não para trazer prejuízo a ninguém, e particularmente a sua família, que ainda continuava no plano físico, continua aqui conosco, porque ele ainda tem descendentes, o descendente do André Luiz está por aí. Bem, a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não pode conter ainda toda a verdade. Isso aqui é muito lindo o que ele coloca, muito poético, muito sutilmente. O que ele está dizendo aqui? Dá um minutinho para vocês pensarem aí. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. O que vocês entenderam com essa frase quando vocês leram ela aí? Ele está falando da nossa posição infantil. Nós somos infantis, vasos frágeis. Então, se a verdade nos é apresentada nua e crua, nós não damos contas de lidar com ela. É interessante isso. Porque nós dizemos buscar a verdade, mas quando ela nos são apresentada, ela nos é apresentada, a gente não dá conta de lidar com ela. A gente gosta da mentira, da falsidade, do fingimento. Isso sim a gente adora. A gente está satisfeito. Então, nós falamos de honestidade, de sinceridade, que a gente quer, que a gente busca. Mas quando a pessoa é honesta conosco, é como se desse um chute na nossa cara. É como a honestidade, a sinceridade, a verdade, para nós, é agressão. Porque nós somos infantis. A criança é assim. Quando se apresenta a verdade para a criança, não, você mesmo que fez. Aquilo para ela é uma agressão. Ela não quer assumir a responsabilidade. Ela não tem uma postura adulta. Então, é isso que o André Luiz está falando.
Nós, como crianças, portanto, ele vai ter que amenizar o seu relato. Ele vai ter que trabalhar conosco dentro daquilo que a gente suporta, a gente dá conta. Por isso que muitas vezes ele coloca as coisas, a Escritura coloca as coisas assim, a gente tem que saber ler entre as linhas e na essência do que eles estão falando. E na maioria das vezes nós perdemos isso, nós não temos alcance para isso. Por isso nós lemos esse livro, O Nosso Lar, 10.000 vezes. 10.000 vezes nós vamos ter uma percepção mais profunda, uma compreensão mais profunda. Porque o entendimento das obras espirituais, ela depende do nosso nível de crescimento, nosso nível de evolução, nosso nível de ser. Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai ampliando consciência, entendimento, a gente vai vendo mais coisas que nos são apresentadas. Esse livro mesmo, Nosso Lar, já estou lendo ele acho que pela 10ª vez. E sempre vejo as coisas novas, sempre vejo algo mais ali. Aí, nossa, mas ele falou isso. Olha só o que ele está dizendo aqui. É igual essa frase, a gente acabou de trabalhar com vocês. Então, está falando aqui do psiquismo infantil da maior parte dos seres humanos, da grande maioria. É isso que ele está falando. A gente não consegue conter toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. O que ele está dizendo? Ele vai trazer para nós aquelas informações. Ele realmente quer nos auxiliar a gente crescer, a gente mudar, a gente realmente ter aquele suporte para podermos ver a vida sob um novo ângulo, sob uma nova perspectiva, ou seja, trabalhar profundamente nosso nível mental e emocional, que vai nos ajudar a gente crescer como coletividade, como sociedade. E ele não pretende atormentar ninguém com a ideia da eternidade. Olha só o que ele está colocando. Mas isso deveria ser motivo de preocupação da nossa parte, de meditações do nosso lado. Essa questão, nós vivemos muito focados na vida aqui material e não pensamos no amanhã. Mas ele está colocando, as experiências que ele traz não é para atormentar ninguém nesse setor e nessa área. Por quê? A espiritualidade, assim como Jesus, como Deus, espera que nós nos fortaleçamos em primeiro lugar. Então ele vem trazer algumas notícias para que a gente se fortaleça. Ou seja, a gente se cresça, porque a única forma de se fortalecer é crescer. É amadurecer psicológica, emocional e espiritualmente. Porque assim a gente pode enfrentar as verdades. E os que fizerem isso, começaram a partir do trabalho dele, das narrativas dele, começar a trabalhar sobre si para poder voltar num estado melhor. Então é isso que ele pretende, que ele espera que ocorra. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias, que a gente acabou de falar. Então, ele está trazendo algumas pinceladas, ele não está trazendo tudo. Ele não está escancarando a situação no mundo espiritual, não. Ele está trazendo breves notícias, ligeiras informações. Só dentro dos limites a gente dá conta de lidar. Porque ele não quer ferir ninguém, ele não quer agredir ninguém. Mas ele quer realmente nos ajudar a gente repensar, reavaliar, reanalisar, rever. É isso que é a proposta. Ele vai citar aí uma frase do Evangelho: o Espírito sopra onde quer. Ou seja, aqueles que venham a compreender isto juntamente com ele. Ou seja, essas notícias vai nos levar a gente a dimensionar de uma forma nova a nossa vida, a nossa existência. Quando ele fala que o Espírito sopra onde quer, está mostrando o seguinte: a nossa necessidade do nosso desempenho, um esforço para a gente entender. O que ele diz com isso aí, além de estar falando aí, é o seguinte, que nós vamos encontrar várias narrativas do mundo espiritual, porque ninguém consegue bloquear ou deter isso.
Então, nós temos aquelas narrativas mais edificantes, menos edificantes, aquelas mais corretas, menos incorretas, porque o Espírito sopra onde quer, não há como parar essa enxurrada. Porque não existe um movimento religioso falando que isso aí não existe, que tudo isso aí é bobagem, é besteira, isso aí é coisa do demônio, do capeta. Pois é, mas o Espírito, como Jesus mesmo já lembrava, sopra onde quer e ele não tem como parar. Que aqueles que realmente buscam, que queiram realmente conhecer, entender, compreender, eles têm onde buscar. Se ele se submete, aqui Jesus também fala, que cada ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se você se submete à mentira, ao erro, ao engano, é porque você está alinhado com estas linhas. Aí, gente, existe uma identificação, um reconhecimento. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, é uma questão de sintonia. Portanto, aqueles que realmente estão buscando a Jesus, eles vão reconhecer a voz da verdade, porque Jesus diz, buscai a verdade e elas vos libertará. Inclusive, isso aí é um marco do nosso canal Reflexões Analíticas e da nossa pessoa enquanto pessoas. Nós sempre buscamos a verdade. Não estamos aqui para defender nada e nem ninguém. Estamos aqui para defender a verdade e não pessoas. Bem, ele vai terminar o seu prefácio dizendo atração, é isso que o Centino está falando, sintonia, e reconhecimento, entendimento, amor e júbilo, tudo isso aí moram na alma. Ou seja, aqueles já estão se preparando, já têm condições, vão saber ouvir, entender, compreender e vão, a partir dos seus relatos, mudar. Os outros ainda estão ainda satisfeitos com seus brinquedos de criança, ainda estão se apetecendo com suas questões menores. A gente tem que saber respeitar e compreender e seguirmos em frente. Ele vai falar também que vai guardar esses sentimentos, ou seja, a atração, o reconhecimento, o amor e o júbilo, são valores, ele vai guardar isso consigo, com todo respeito a todos, no santuário de seu coração. E termina nos dizendo que o Senhor nos abençoe. Amém. Exatamente isso aí. Bom, esse é o prefácio aí do livro Nosso Lar, dos nossos irmãos André Luiz e o Chico Xavier. Ele termina assinando aí André Luiz. Mais alguma coisa, Cintina? Não, está bem explicado. Esperamos aí que vocês gostem e, como a Vicentina diz, esperamos que vocês consigam ver, perceber e realmente a gente espera que esteja realmente bem explicado, ou seja, que tenha dado para vocês aí muitos elementos para vocês pensarem e refletirem. Vamos lá finalizar o nosso trabalho com a nossa prece de sempre, agradecendo a Deus pela oportunidade, pedimos abençoar André Luiz, o Chico, o nosso Chico, e a todos que vierem nos ouvir, nos assistir, e a todos nós, independente de. Vamos, então, orar. Deus Pai, de infinita bondade, Jesus, médico divino de todos nós, nesses instantes, ao encerrarmos mais um estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, pelo amparo, pela assistência que tivemos no decorrer deste estudo, agradecendo também a presença amiga de todos aqueles corações que se reuniram conosco neste momento para o estudo, a aprendizagem, a partir dos planos espirituais da vida, agradecendo a presença da nossa irmã e companheira Vicentina. Para todos esses corações, rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Possam eles e todos nós sermos fortalecidos nos propósitos edificantes que trazemos em nossa intimidade. Agradecendo ainda a assistência dos nossos mentores e orientadores espirituais, e vos pedimos abençoar os membros do canal Reflexões Analíticas e também a todos aqueles que vierem
a nos ouvir ou nos assistir. Abençoe, Senhor, todos esses corações e que todos nós possamos ter os propósitos edificantes, amparados e fortalecidos. Agradecidos por tudo, os rogamos, se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amigas e amigos, o nosso muito obrigado e até o próximo estudo. Tchau.